Fala galera, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo vou estar falando um pouquinho, trazendo a minha análise sobre o que foi esse jogão entre Fluminense e Al Hilal, um jogo aí pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. E vamos estar falando um pouquinho desse jogo. Bom, as outras quartas de final, digamos que seriam principalmente do outro lado da chave, que é entre PSG e Bayern e Borussia Dortmund e Real Madrid, eram confrontos que a gente previa. Mas a gente nunca ia prever, talvez, um Fluminense e Al Hilal chegando numas quartas de final de Copa do Mundo de Clubes. Ainda mais pela forma que foi, O Fluminense caiu num grupo fácil, o Al Hilal caiu num grupo um pouco mais difícil. Antes de começar, eu coloquei como o Al Hilal não fosse passar de fase. Acabou que o Al Hilal passou e ainda passou do City, caiu no grupo do Real Madrid, conseguiu empatar com o Real Madrid, passou pelo City num jogaço e chegou nessas quartas de final. O Fluminense, que jogou bem contra o Borussia, depois teve um pouquinho de dificuldade nos outros dois jogos, mas passou também em segundo lugar. E aí passou também pela Inter de Milão nas oitavas. E aí as duas equipes se encontraram aqui nessas quartas de final. Eu assisti o jogo inteiro, as odds estavam pagando menos para o Al Hilal, ou seja, o Al Hilal estava como favorito do confronto. Só que a gente viu que não foi bem isso que aconteceu. O jogo terminou 2-1 e eu vou estar falando um pouquinho sobre esse jogo. Bom, o jogo, na minha opinião, começou muito pau a pau, muito equilibrado, tanto que se a gente for ver aqui pela SofaScore, a análise do jogo, o mapa de calor, eu esqueci o nome que se dá, é o momento de ataque de cada equipe. A gente vê que os tracinhos dos dois lados não estão saindo muito do meio. Às vezes dá uma subidinha pro Fluminense, às vezes cai um pouquinho pro Al Hilal. Só que eu achei o primeiro tempo do Al Hilal um pouco melhor. Mesmo o Fluminense terminando o primeiro tempo com 1-0 com o gol do Martinelli, que eu já vou falar desse gol, eu achei que até o momento do gol foi um jogo equilibrado, mas o Fluminense não teve uma chance muito clara de gol. O Al Hilal também não. Por isso que eu achei o jogo muito equilibrado e meio paia no primeiro tempo. Só que o que trouxe movimentação muito grande para esse jogo foi o gol do Martinelli, que foi uma jogada de um cruzamento para a área, o zagueiro do Al Hilal, não lembro quem foi, desviou, deu uma casquinha de cabeça e afastou da área, só que foi para a área lateral da grande área. E aí, eu não sei se foi o João Cancelo, acho que é ele que estava naquela lateral lá. Ele tinha a chance, ele chegou inteiro na bola para poder dar um chutão, ou para lateral, ou lá para o meio do campo. Só que ele acabou furando a bola. Sim, quando ele foi chutar, acabou furando e acabou não conseguindo afastar. Nessa, ele acabou afastando no pé do Fuentes, que inteligente, quando eu vi que sobrou no Fuentes, eu falei, cruza na área, joga lá, já tinha um monte de gente na área, pá. Só que não, ele segurou um pouquinho, tocou para trás e achou o Martinelli que veio de trás, chegou livre e aí fez uma escolha muito sábia, ele recuperou, ele dominou a bola, já num domínio orientado, jogando para frente e meteu aquela bomba ali de esquerda no canto esquerdo do goleiro Bono, que é um baita de um goleiro inclusive, mas não tinha como pegar, que bomba, foi na gaveta, e aí foi 1-0 o Fluminense. Só que um dos lances que trouxe que eu fiquei impressionado, foi que logo após esse gol do Martinelli, que foi um golaço, um golaço, pegou na veia, a bola foi na gaveta, sem chance pro Bono, o Al Hilal começou a pressionar, e tudo mais, e aí teve uma grande chance com o Koulibaly que subiu livre de cabeça, A gente sabe que o Koulibaly, um negão de, sei lá, ele deve ter 1,90, não pode deixar o nonato, que deve ter nem 1,80 de altura, marcar o Koulibaly, E acabou que nessa que ele cabeceou livre, só que o Fábio fez uma defesa, sério. Quando o Koulibaly cabeceou aquela bola livre, eu falei, já era, no contrapé do Fábio ainda. Só que o Fábio, ele voltou e conseguiu pegar. Não dá muito para ele explicar bem, só que foi uma grande defesa. A grande defesa. Quando eu vi, eu fiquei impressionado, porque foi uma baita de uma defesa, a defesa do Fábio. E aí o primeiro tempo terminou, com esses dois lances marcantes, esse gol do Martinelli e essa bola defendida pelo Fábio na cabeçada do Koulibaly.
Mas, entre aspas, o primeiro tempo não foi um primeiro tempo muito bom não, tá? Na minha opinião, né? Porque muito equilibrado, né? Tudo bem, depois do gol deu uma acordada, né? Só que o gol já saiu aos 40 minutos do primeiro tempo. E aí, depois disso, o primeiro tempo inteiro, até os 45 e os acréscimos, deu tudo ao Hilal. Só deu ao Hilal. E aí começou o segundo tempo, com uma substituição que, se eu fosse olhar de primeiro, eu ia falar, olha, que substituição é essa? Não fez muito sentido. Porque tirou o Martinelli, não sei se ele... Provavelmente deve ter assistido o gol, né? Porque o Martinelli terminou o primeiro tempo como o melhor do primeiro tempo. Só que substituiu o Martinelli e colocou o Hércules. E aí, no final todo mundo sabe, né? O Hércules fez o gol do 2-1. Só que antes disso, no início do segundo tempo, né? Os 51 minutos de jogo, 6 minutos do segundo tempo, o Marcos Leonardo fez o gol. Também numa jogada aérea, né? Que aérea de escanteio, onde o Koulibaly de novo subiu livre de cabeça, ia cabecear pro gol, né? Só que acabou que foi no pé do Marcos Leonardo, onde ele virou pro gol e bateu bem, né, no alto, sem chance para ninguém. O Fábio já não tava nela, né? Não tinha nem como, né, alguém pegar, não tinha nem como ele perder. E aí empatou o jogo. Nessa, o jogo pegou fogo, né? O Al-Hilal tava mais com a posse e tudo mais. Teve um lance, inclusive, que o Cano deu... literalmente, o zagueirão entregou a paçoca, entregou o gol, foi recuar pro goleiro, a bola foi fraca, o Cano, só ele e o Bono. O Cano, a gente sabe que é aquele cara que gosta de chutar. Nessa hora, era pra ele ter chutado, porque só saiu cara a cara ele e o Bono. Ele, a bola, o goleiro e o gol. E ele decidiu o quê? Driblar o Bono. Tentar driblar, né? E não conseguiu. O Bono, pô, foi muito rápido ali, conseguiu se recuperar muito bem e afastou a bola, né? E ali poderia ser o lance que ia mudar o jogo, né? Porque o Cano ia fazer o gol de 2-1 e tudo mais. Mesmo que o gol de 2-1 saiu mais tarde, mas pensa, se o Fluminense não classifica o quanto o Germancano e a torcida ia ficar com peso em cima do Cano, né? Porque ia ser mais feio se ele tenta chutar e erra do que se ele tentasse driblar o goleiro. O Cano que não é disso, eu não lembro de ver ele tentando driblar o goleiro. Não lembro de ter visto ele tentar fazer isso. Mas é isso. Se a gente for olhar o mapa de calor, a gente vê que a maioria do segundo tempo, o Al-Hilal, né, ficou com a bola e tudo mais. Só que teve aquele lance lá, Samuel Xavier deu um toquinho de cabeça, a bola sobrou pro Hércules, predestinado, tá? Entrou, e que substituição, né? Tirou o que fez o gol, o Renato Gaúcho, e colocou o que fez o outro gol, que foi o Hércules. O Hércules já tinha feito gol, o segundo gol contra a Inter de Milão, entrou de novo e fez o gol da vitória, né? Predestinado esse Hércules. E o gol, mano, baita jogada também, né? Toquezinho do Samuel Xavier. O Hércules é muito inteligente, né? Já foi jogar a bola pra frente e aí, né, fez a passada direitinho pra bater cruzado, né? Sem chance também pro Bono. O Bono tentou fechar, só que o chute do Hércules foi um chute muito preciso. Dando aqui uma análise pelos jogadores, passando aqui pelos jogadores, começar pelo Al-Hilal. Na minha opinião, o Bono, o goleiro, não fez uma partida assim ruim, né? O que ele conseguiu pegar, ele pegou. Teve aquele lance lá do Cano que ele pegou, lá ele. O Koulibaly, né? Que para minha surpresa foi eleito o melhor da partida, né? Com a nota 8.1 na SofaScore. Tipo, eu achei que alguém do Fluminense ia ganhar, mas olhando bem, o Fluminense não teve um grande destaque individual, né? A gente teve vários jogadores jogando bem, mas não teve aquele destaquezão. Já no Al-Hilal teve o Koulibaly, que jogou muito bem. Outro que também, na minha opinião, jogou bem foi o Marcos Leonardo, né? Tipo, o gol, claro, né? Tava na cara, só que é aquilo. Ele tava no lugar certo na hora certa e fez o gol. Já no Fluminense, os destaques aqui foram pro Fábio, aquela defesaça, o Fábio incrível. O Fábio pouca mídia e muito futebol. Ignacio, que zagueirão Ignacio, tá? Fechou tudo, bola aérea, bola por baixo, interceptar chute, tudo o Ignacio tava. Samuel Xavier com assistência também ganhou uma nota boa. O Martinelli com gol, golaço, tá? Pegou na veia, que golaço. O Fuentes, que também deu assistência. O John Arias, mesmo o John Arias não fazendo um grande jogo, mano, o John Arias é um diferenciado. O John Arias teve um lance lá que ele deu todos os indícios que ele ia chutar, mas ele deu um toquinho pro Cano, que acabou dominando, mas perdeu a bola. Mas o John Arias é diferente. O John Arias quando a bola tá com ele, você já sente que ele vai fazer alguma coisa
diferente. Mesmo que não teve uma nota tão alta, o John Arias não foi tão preciso, tão influente no jogo, o coletivo do Fluminense foi muito bom e deu muito certo hoje. Passando um pouquinho pelas estatísticas, né? Posse de bola, o Al Hilal teve 57%, teve mais posse de bola. Mais posse de bola não é tudo, eu sempre falo isso. Grande chance, 2 para cada lado. O Al Hilal finalizou mais, 15 contra 10. O Fábio defendeu 3 vezes, bonou uma. 12 escanteios para o Al Hilal. Cara, desses dois, eu acho que uns 5 saiu enquanto tava nos minutos finais. Nos 85 para cima. O juiz deu 7 de acréscimo, aí depois, né? Teve um lance, inclusive, que eu queria falar com vocês, do Marcos Leonardo, que o juiz foi no VAR para ver o pênalti. Eu tava quase esquecendo de falar. Bom, eu não achei pênalti, tá? A bola veio cruzada, né? O Samuel Xavier foi correndo em direção à bola, junto com o Marcos Leonardo, e o Marcos Leonardo acabou caindo. Só que, no primeiro momento, eu achei que tinha sido pênalti, tá? Porque eu achei que o Samuel tinha segurado o Marcos Leonardo. Só que depois eu fui ver que não foi isso, né? Os dois foram correndo, eu não sei se teve o toque por baixo, só que não teve uma imagem muito precisa do contato para fazer o Marcos Leonardo cair do jeito que ele caiu. Eu acho que ele exagerou muito, né? Para mim não foi pênalti, o VAR chegou a ver, foi uma decisão sábia, para mim não foi pênalti. O Marcos Leonardo se jogou, na minha opinião. Talvez tenha tido algum contatinho ali por baixo e aí ele tentou, né, se aproveitar e se jogou. Na minha opinião não foi pênalti, porque não teve como é que pode dizer, a intensidade para derrubar, né? Porque o Samuel Xavier praticamente não encostou no Marcos Leonardo naquela hora. Falando dos cantos, né, cara, eu não tava torcendo pra nenhum dos dois times, só tava assistindo pelo futebol, né? Só que, cara, o final de jogo entre Al Hilal e Fluminense foi um jogão. Foi um jogão, né? Pra mim que não tava torcendo pra nenhum dos dois, eu já tava nervoso. Por quê? O Fluminense tava se defendendo, o Al Hilal tava atacando. Era escanteio atrás de escanteio, né? Tanto que ficou 12 escanteios pro Al Hilal, 4 só pro Fluminense. O Al Hilal pressionou muito. Eu fico imaginando os torcedores do Fluminense e Al Hilal nesse momento, né? Porque foi uma pressão muito grande do Al Hilal. Só que deu tudo certo, né, pro Fluminense, né? O Al Hilal, dando uma opinião do Al Hilal, eu achei que o Al Hilal não foi muito bom em suas jogadas hoje, né? Você vê que não teve nenhuma jogada com bola no chão, com troca de passe, muito bem criado do Al Hilal. Você vê que o Al Hilal, as únicas jogadas que eles tinham era a bola aérea. O Fluminense não, o Fluminense saía tocando, tentava as chances, né? O Arias tentando, o Fuentes tentando. Já o Al Hilal não, o Al Hilal chegava e já cruzava toda hora, e era escanteio. Talvez é a arma forte deles, né? A bola aérea, né? Tanto que, pô, foi vários cruzamentos, vários escanteios, e os momentos mais perigosos do Al Hilal foi de cabeça, né? É o forte deles, né? Tem o Coulibaly, tem o Cano, lá ele, só que do Al Hilal, é um cara muito alto também, sempre tava na área. Só que eles não foram bem, o Fluminense, na minha opinião, marcou bem, principalmente no segundo tempo, todos os cruzamentos, né? Principalmente no final do jogo, do Al Hilal. Mas o Al Hilal faltou muita... criou muito pouco, na minha opinião. O maior erro do Al Hilal e que o Fluminense fez foi criar, né? O Fluminense criou jogadas, né? Os 2 lances do gol foram jogadas criadas, não apenas de cruzamento para a área e cabecear, que praticamente o Al Hilal só fez isso, né? Pro Al Hilal falta, eu acho que um camisa 10, eu acho que o Aldassari faz muita falta, alguém que crie jogadas, porque o Al Hilal só tá cheio de atacante e volante, mas não tem aquele cara, o Savic. Eu achei muito fraco ele, o Rubem Neves também não fez uma boa partida. E é isso. O Al Hilal trocou mais passes, é aquilo. O Al Hilal chutou mais, teve mais passes, só que aquele passe volta pra cá, pra lá. Só no final do jogo que eu acho que eles estavam buscando muito, o Fluminense se recuou e aí eles jogaram melhor. Só que no jogo inteiro eu acho que o Fluminense aproveitou bem as oportunidades, só teve aquela chance com o Cano que eles perderam. O Al Hilal não teve muita oportunidade clara, né? Teve aquela com o Coulibaly, né, de cabeça, e teve a do gol. Tirando essas duas, eu não consigo dizer uma chance clara do Al Hilal. Um time com muita pouca criatividade. E é isso, eu acho que deu para fazer um bom resumo do que foi essas quartas de final. Parabéns ao Fluminense, parabéns também ao Al Hilal, que conseguiu passar pelo City. Ninguém imaginava o Al Hilal chegando nessas quartas de final. E pro Fluminense é uma boa sorte, vai pegar o Palmeiras ou o Chelsea na semi, né? Se der tudo certo também conseguem passar para a final, certo? Foi um jogão, Al Hilal com mais posse, Fluminense com mais efetividade. Então é isso, galera, obrigado por ter visto até aqui. Até o próximo jogo, e é isso. Parabéns ao Fluminense, parabéns
a todos os jogadores, a torcida, comemorem mesmo, porque o que o Fluminense fez hoje foi história. Nem imaginava o Fluminense chegando na semi, nem o brasileiro chegando, e é isso, é nóis.